Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, Maria, tudo bem? Oi, Patrícia, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Lise. Vou aguardar um pouquinho aqui para a nossa convidada de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida segundo a logoterapia. E a gente tem uma convidada super especial para estar conosco aqui, que é a psicóloga Natália Lima, que ela é especialista em ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida. E vai falar um pouquinho para a gente sobre a dinâmica do que acontece na logoterapia e como é que a gente pode entender melhor esse sentido da vida segundo Viktor Frankl. Eu vou aqui convidar ela para já fazer parte aqui com a gente, de poder contribuir para a nossa noite. Sejam bem-vindos e eu gostaria de, enquanto a Natália entra, que você pudesse convidar as Olá, pessoas. Oi, tudo bem, Natália? boa noite. Boa noite. Eu Vamos estava lá. aqui apresentando, né, para que as pessoas pudessem te conhecer melhor e saber Uhum. que a especialidade que você é, que é ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida. E que coisa Isso. maravilhosa, né? Quando a gente entende realmente qual é o sentido da nossa vida. E eu queria pedir Uhum. para as pessoas para poder, aqui no aviãozinho embaixo, gente, vai convidando seus amigos, pessoas que você gostaria que pudesse estar aqui conosco, vai convidando, chamando. Se você trouxer uma pessoa, essa pessoa vai ser beneficiada com esse momento. Seja bem-vinda, Natália. Se apresente aí, você que mora em Brasília, né? Isso, trabalha por aí. Isso mesmo, obrigada. É um prazer imenso estar aqui nessa live, poder compartilhar um pouquinho dos conhecimentos da logoterapia, né? Divulgar essa abordagem que às vezes poucos psicólogos conhecem, né? E ela é uma das abordagens até mais antigas e poucos Verdade. conhecem. Então, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né, em nome do Instituto Revoar, que nós fazemos aqui um trabalho em Fortaleza, Natália, que nós Uhum. ajudamos as pessoas na questão do luto, a ter mais saúde emocional, e eu tenho certeza que você Ótimo. tem muito para contribuir com a gente. E, Uhum. como você falou, a logoterapia é algo assim bem antigo, né? Uhum. E as pessoas ainda estão conhecendo mais sobre isso. E quem é o fundador, né, o criador da logoterapia é Viktor Frankl. Fala um pouquinho sobre ele. Quem foi ele? Isso, tá. Eu até tirei o Wi-Fi aqui para ver se melhora um pouco. Eu acho que agora vai melhorar mais, estava travando um pouco. E Tá aí você certo. falou de quem é o fundador, né? Que é o Viktor Frankl. Então, a logoterapia, ela é a terceira abordagem vienense, né, de psicoterapia, uma das mais antigas. Então, a primeira é a psicanálise de Freud, né? A segunda é a de Adler, a psicologia individual de Adler, e a terceira é a logoterapia do Viktor Frankl, né? E aí ela logos quer dizer sentido, então é uma terapia que busca ajudar as pessoas a encontrarem um sentido para sua existência. E é uma das frases muito interessantes do Viktor Frankl, é que ele fala assim: encontrei o sentido da minha vida ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas. Outra frase que ele pega, né, Elaine, é: quem tem o porquê viver suporta quase qualquer como. Ele até utiliza bastante essa frase de Nietzsche, né? Porque quando nós temos um porquê viver, algo que nos motiva a viver, algo que nos sustenta diante das adversidades, a gente pode suportar aí os diversos comos da vida, né? Mas quando nós não temos uma razão, aí fica mais difícil mesmo. Então, o Viktor Frankl, ele é psiquiatra, neurologista, pós-doutor em filosofia, né? Escreveu o best-seller Em Busca de Sentido, um livro que é um grande livro reconhecido pelo bem da humanidade, né? Teve vários prêmios esse livro. Foi condecorado doutor honoris causa em diversas universidades no mundo inteiro. Foi professor em Harvard. Então, ele é um grande autor, assim.
Eu sou suspeita porque eu sou bem apaixonada, assim, pelos pressupostos teóricos dele, mas ele é um grande autor que você que está nos assistindo, se você ainda não conhece, né, pesquisa sobre o livro Em Busca de Sentido, sobre o Viktor Frankl, porque não é só para quem é psicólogo, mas é para todos, né, os conhecimentos da logoterapia. Travou aqui para mim. Pronto. Travou? Voltou. Ah, voltou? Pronto. Que bom. Para mim tá ótimo agora. Vamos lá. E às vezes distante assim, né? Não sei, tomara que dê tudo certo. A internet é terrível. Agora voltou. Oi, Elaine. Gente, A sua vocês estão internet tá ouvindo na ele Wi-Fi bem? ou tá na 4G? Oi? Tá no Wi-Fi, a minha. Às Você acha vezes que é até melhor melhora botar no 4G, 4G? sabia? Está. Você disse que tá vendo as duas muito bem, que bom, graças a Deus. Ok. Né? Então, assim, eu vejo assim pelo seu trabalho, por aquilo que eu já vi sobre o que você fala, você é realmente assim bem dedicada e eu realmente encontro muito sentido nessa frase que você falou que ele utiliza bastante. Quem tem o porquê, né? Suporta quase qualquer como. Quase qualquer como. E aí, nesse sentido da vida que a gente quer encontrar, que é tão desafiador, porque não é algo romântico, não é algo Sim, exatamente. embelezado, né? É algo que realmente faça mais consistente, é algo que a gente consegue mensurar dentro da rotina da nossa vida e que muitas vezes nós pensamos que é algo grandioso e que temos que encontrar algo muito forte para isso, né? Explica para a gente um pouquinho, Natália, sobre o que é a logoterapia. O que é que ela faz? Isso. Como é? Então, assim, o Viktor Frankl, ele traz a logoterapia, né, como uma proposta complementar às outras abordagens, porque ele não anula. Inclusive, ele se coloca como um anão do ombro do gigante, que é Freud, né? Ele fala, perto de Freud eu sou apenas um anão, mas que às vezes por estar no ombro conseguiu ver algumas coisas além, ele traz, né? Que na verdade, assim, a logoterapia Adler já fala que, na verdade, o homem tem um complexo de inferioridade e que move o homem, além do prazer, seria o poder, a busca pelo poder. E aí o Viktor Frankl traz o seguinte, na verdade, o homem pode ter prazer, uma sexualidade muito bem resolvida, ele pode ter poder, mas se ele não tem um verdadeiro sentido ali enraizado de um porquê viver, ele não é feliz, né? Ele não é realizado mesmo. E é interessante porque na prática clínica a gente vê realmente pessoas que às vezes elas têm tudo, elas têm uma posição social muito boa, elas têm um salário muito bom, elas têm uma sexualidade tranquilíssima, né? Não tem problema nenhum na sexualidade. E existe o quê? Um vazio existencial. Inclusive esse vazio, né, que leva às vezes muitas pessoas a chegarem no limite até de um suicídio, né? Um grande vazio, uma angústia muito grande, uma falta de sentido mesmo. Só que esse sentido da vida, né, Elaine, não é algo utópico. Ele fala assim, o sentido da vida ele difere de pessoa para pessoa e de momento para momento. Então, não tem como a gente... Oi? Muito subjetivo, né? Isso, e não tem como, assim, por exemplo, nós darmos o sentido para alguém, né? O sentido, ele não é dado, ele precisa ser encontrado. Cada pessoa deve encontrar o sentido naquele exato momento. E não depende só do que, por exemplo, eu idealizo, o meu sentido é um sonho, né? Só que às vezes a vida, ela vem com uma outra proposta para nós, né? E aí a gente se frustra, às vezes a gente perde alguém que nós amamos, né? Às vezes nós vivemos tantas percas, tantas coisas. E aí, como ressignificar esse sentido da vida? Então, outra frase muito legal do Viktor Frankl é que ele fala assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando ela for ruim, transforme-a. Quando nós não podemos transformar a situação, é hora de transformar a nós mesmos. Né? Isso é muito interessante, porque é bem isso que nós estamos vivendo também nessa pandemia. É um grande exemplo, né? De quando nós não podemos mudar a situação externa, é um convite para nós darmos sentido a esse sofrimento.
nós nos transformarmos, ver o que nós conseguimos fazer diante disso que nos é apresentado. E aí ele fala assim, encontrar o sentido da vida é como perguntar para uma pessoa que sempre ganha uma partida de xadrez, né? Como você faz para sempre ganhar essa partida, né? Se você perguntar para um grande jogador aí de xadrez, e aí você perguntar, como é que você faz? Me dá um segredo. É a mesma coisa quando alguém pergunta, me dá um segredo de achar o sentido da vida. E aí ele fala o seguinte, como que é um jogo de xadrez, né? Depende do que para uma pessoa ganhar. Vocês que estão nos acompanhando, o que vocês acham que precisa para alguém sempre ganhar É partida de xadrez mesmo que fala, né? Isso. E aí ele fala o seguinte, o que precisa? Precisa de 2 jogadores, né? E aí, às vezes, a gente tá ali com a jogada, mas o outro jogador, ele veio com outra jogada. E aí a gente às vezes tem que dar uma outra resposta que a gente não estava pensando, mudar um pouco a jogada ali, essa capacidade intuitiva, né? De falar, opa, ele jogou para cá, agora eu vou jogar essa aqui, e o outro também vai para lá. Né? Então não tem uma fórmula mágica de achar um sentido da vida. E na verdade são vários sentidos, né? A vida ela é composta de várias razões que nos levantam, que nos movimentam. Então, achar esse sentido depende também do externo, da vida que nos traz. E aí, outra frase legal que ele traz, né? Não somos nós que nos questionamos sobre o sentido da vida. É a vida que nos questiona e nós devemos responder. Isso é muito bonito, Helene, porque quantas mães, né? Quantas pessoas, por exemplo, que às vezes têm tantos planos, aí de repente a gente tem um filho que precisa mais da nossa atenção, que tem algumas necessidades, aí a gente por um momento pensa, nossa, mas eu tinha idealizado um sentido, sonhos, planos, e agora é como se eu tivesse, né, frustrada, perdendo tantas coisas, mas aí a gente pode se ressignificar, pensar, nossa, mas é uma grande oportunidade de crescimento, né? De amadurecimento, de amor verdadeiro, de doação. Então, a vida, nesse caso, está pedindo respostas, né? E aí, qual a resposta que eu vou dar diante daquilo que me é apresentado? Então, é mais ou menos assim, sabe, Helene? Não é uma questão só um sentido utópico, mas é no dia a dia, né, que a gente vai dando respostas ali para aquilo que nos é apresentado. E tem muitas pessoas, Natália, no que você falou, que tem dificuldade de dizer assim, quando nós perguntamos qual o sentido da sua vida, e a pessoa diz, ah, não sei, como se fosse algo muito longe e que tivesse que ser tão definitivo. E não necessariamente Exatamente. tem que ser definitivo, né? Isso. Aí, diante dessa sua colocação, outra frase legal dele, né? Que ele é cheio de frases reflexivas. Aí ele fala assim: quem não tem um sentido da vida, a partir de agora já tem um, encontrá-lo. Olha que interessante, né? E aí é muito importante, na verdade, nós questionarmos isso. Porque nós estamos numa sociedade extremamente mecanizada, automática, né? Ninguém mais fala sobre sonhos, sobre desejos. A psicanálise eu também estudei bastante, 5 anos estudando psicanálise, também tem uma grande afinidade, né? E aí vamos por Lacan traz a questão do desejo, né? Do querer, do nosso gosto pelas coisas. E às vezes a gente não é treinado, né, a realmente se permitir sonhar, se permitir buscar o que a gente gostaria de fazer naquele momento. Será que eu estou nos relacionamentos que eu desejo estar mesmo, né? Será que eu estou no trabalho que eu desejo estar? E aí onde ele traz, né, o sentido do amor, o sentido do trabalho, o sentido da vida como um todo, né? Então é muito importante a gente buscar achar o sentido nas pequenas coisas e nesse todo mesmo, né? O desejo. Então, como a gente vive numa sociedade extremamente mecanizada, operacional, às vezes a gente acaba, ainda mais depois da Revolução Industrial, a gente acaba ficou muito mecânico, às vezes, na nossa forma de trabalhar, né? E aí a gente não se questiona mais sobre a nossa vida e acha que tá tudo bem. Porém, quando a gente para analisar a nossa história, né? Num momento de reflexão, num momento de silêncio, e aí a gente pensa, será que eu tô feliz onde eu tô? Será que eu tô realizado? Só que como não nos é ensinado a refletir sobre a nossa existência, só nos vem sintomas. E aí nós estamos numa sociedade extremamente dependente de medicamentos,
com insônia, com dor de cabeça, com fibromialgia, com vitiligo, muitos sintomas, né? Porque às vezes vem muitas questões que às vezes a gente não consegue analisar a nossa história e tomar decisões. Porque a vida exige isso, né? Essa tomada de decisão, aprender a perder, resolver conflitos. Só que ela nisso não é inato, né? A gente precisa aprender. E aí é onde o Viktor Frankl também fala muito do papel da educação. Por isso que a logoterapia, ela não é só para psicólogos, né? Inclusive a pós-graduação, quem é profissional de outra área pode fazer. Não pode atender, né, na prática clínica. Só atende quem é psicólogo. Mas pode também fazer para utilizar o conhecimento na sua área de atuação, principalmente quem é professor. Porque o Viktor Frankl fala, é muito importante a educação, nós ensinarmos as pessoas a refletirem, nós ensinarmos as pessoas a olharem para a sua história, a aprender a filosofar mesmo, a refletir, a busca da sabedoria, porque estamos cada vez mais muito automáticos. E aí ele fala, não é doente quem se angustia refletindo sobre o sentido da sua vida, se questionando. Às vezes nós estamos doentes por estar tão automáticos que a gente nem para pensar se a gente está bem, se está triste, se está feliz, se está saudável. Às vezes a gente vive tão no automático, né, que a gente nunca nem parou para pensar qual o sentido da minha vida. É uma questão até complexa, né, Elaine? Verdade. E quando a pessoa se questiona qual é esse sentido da vida e ela se angustia, como você falou, não é uma doença, é porque ela é humana e aí a gente precisa passar por essas fases. E quando a gente passa por essas fases, logo em seguida a gente encontra novos sentidos, novos caminhos. Ótimo. O que você falou bem, que é muito forte, é a questão das decisões, tomadas de decisões. Quanto sentido, mesmo que você tome decisões que não sejam as melhores, mas tome decisões que você possa assumir aquilo que você colocou para a sua vida, né? E na sua opinião, Natália, como é que você poderia ajudar as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo para que elas possam iniciar esse processo, né? Esse processo de encontrar o sentido para a vida delas. Quais os passos, quais as possibilidades que ela tem para isso? E aí o Viktor Frankl traz alguns exemplos também, né? Por exemplo, nós podemos encontrar sentido quando a gente cria, né? Que são os valores criativos. Né? Então, ao criar algo original, ao achar a nossa missão, nossa meio que vocação. A gente faz uma orientação vocacional, né? Era para fazer corretamente, mas cada vez mais a gente já tem uma, entre aspas, predisposição social, que é o quê? Você vai ter que fazer tal faculdade, porque são as mais, né, que dão mais estabilidade. Dinheiro, status. Isso. Ou você faz um concurso para trabalhar pouco e ganhar muito, né? Então a gente tem uma concepção já brasileira de às vezes social, que às vezes começa errado na própria juventude. Porque a gente já induz os nossos jovens a irem pelos atalhos da vida, né? Numa errada orientação vocacional. E hoje mesmo eu atendo pessoas que começou errado quando tinha 17 anos. Por exemplo, passou no curso mais fácil para dizer que passou na federal, porque se não passasse na federal de primeira, ia ser humilhado, né? Esculachado pela família. Aí, beleza, começou ali. Mas eu já fiz 3 semestres desse curso, agora eu vou terminar. Aí já terminou a faculdade. Mas eu já acabei a faculdade, agora eu vou trabalhar na área. Isso começou sem a pessoa nem parar para pensar. Será que é o que eu me identifico? Será que é o que eu vou fazer diferença no mundo através do meu trabalho? Porque o trabalho ou nos mata ou nos dignifica, né? Então, o trabalho ele é essencial para a nossa realização de sentido também, né? Então, quando a gente sente que está fazendo a diferença no mundo, aí vem esse conceito que o Viktor Frankl traz bastante, que é o conceito também de transcender, né? Então, ele fala assim, nós precisamos transcender, mas é uma transcendência que é uma quebra de egoísmo e é um sair de si e ir de encontro ao outro. Ele traz uma frase do filósofo Kierkegaard, né? Que ele fala assim, a porta da felicidade não se abre para dentro, mas sim para fora. Então, quando a gente puxa a porta no egoísmo, né? A gente não tem como ser feliz. Então, quando a gente faz uma coisa só para ter algo
prazer, poder, algo muito egoísta, não realiza, né? Porque eu falo porque, e é interessante, né, Elaine, porque eu atendo bastante pessoas que, e na prática clínica, é muito legal você ver a confirmação da teoria que você estuda, né? Igual um Isso. exemplo, um dia eu atendi um advogado e ele falou assim, nossa, eu ganhei 20 mil reais hoje, eu sou um advogado de sucesso de uma causa e eu não tenho para quem compartilhar, eu só tenho você para compartilhar, né? E aí a gente vê, às vezes, o que adianta, às vezes, uma busca só por um caminho, se às vezes a gente não tem todo um convívio de relações, de saídas de si, de compartilhar. E aí, atualmente, a gente não tem mais tempo para ter amigos, amigos não é mais importante, né? Porque o que importa é o meu tempo, tempo é dinheiro. E vamos lá, produção, né? É tudo muito ativista, né? Então são tantas coisas, sabe, Elaine, que a gente tem que analisar na nossa história. E aí já começa às vezes errado na nossa escolha profissional, né? Quando a gente vai pelos atalhos, pelo caminho mais fácil, mas às vezes a gente está no trabalho errado, a gente não está feliz no ambiente que nós estamos ou com o trabalho que nós fazemos. Tem tantas pessoas que eu vejo que têm talento para tantas coisas e aí é legal que às vezes eu vou perguntando na clínica e o olho dela brilha para muitas coisas, mas aí você pergunta, e por que você não investe no que você ama, no que você sonha? Só que a pessoa às vezes ela tá tão ali já numa estabilidade, numa coisa já que ela não consegue sair, né? E aí ela odeia o trabalho, e ela vai trabalhando na marra, e ela fica esperando a aposentadoria chegar. Só que a vida, ela é assim, né? Ela é um mistério, nós não sabemos mesmo o dia do amanhã. E aí, é muitas questões para nós pensarmos. Então, os valores criativos, né? De o que eu posso fazer para fazer diferença no mundo? O que é meu, particularmente meu, que cada um de nós tem, né? Uma vocação, que eu falei da orientação vocacional, né? Dos jovens. Às vezes a gente faz testes justamente para ver o quê? Predisposições de talentos, né? Que a pessoa se identifica. Ah, me identifico mais com a área humanas, me identifico com essa área. Porque cada um de nós tem uma unicidade, né? Cada um de nós tem a sua subjetividade, seu modo único de ser. E a gente pode fazer diferença e nós só somos felizes quando nós fazemos aquilo que nascemos para fazer. Essa frase também é de Kierkegaard, né? Que a logoterapia, ela se baseia muito no existencialismo, né? Então, ela acredita muito nessa questão da liberdade, não a liberdade cega, não uma liberdade utópica de o homem é livre, assim. Não, mas é uma liberdade em potência que todos nós temos, né? Que se a gente desenvolver, se a gente como se fosse uma semente de uma árvore, né? A semente de uma árvore em potência, ela pode ser uma árvore, mas às vezes ela pode viver como semente, nunca realizar o que ela nasceu para fazer. Né? Então é mais ou menos essa liberdade que o Viktor Frankl traz, e ele traz muito de Kierkegaard também, que é um filósofo existencialista, e ele fala isso, Elaine, que torna-te a ti mesmo. Olha que interessante essa frase, né? Como assim me tornar a mim mesmo, né? Mas é buscar a nossa essência, o que em potência, o que nós nascemos, meio que temos esse talento, essas habilidades para realizar. Então, você que está nos assistindo, né? O primeiro passo é buscar se questionar o que é tão único seu, né? O que você traz de unicidade que você pode criar, que você pode fazer diferença, né? Às vezes a gente se sente um nada, sente que não tem mais utilidade, né? Quantas pessoas às vezes por exemplo, aposenta, já acha que acabou, né? Que não tem mais utilidade. Muito pelo contrário, aí que está começando. Se a gente conseguir dar criatividade ao nosso tempo, né? Ou tantas pessoas em sofrimento mesmo. E aí a gente dá sentido ao nosso sofrimento. Então, uma das coisas são os valores criativos, que ele fala para achar o sentido, né? Buscar a nossa unicidade. Uma outra questão, Elaine, é a atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável que ele traz. Ou seja, quando a pessoa está sofrendo muito e não tem muito o que fazer, né? Por exemplo, eu tenho um filho que está com câncer ou eu estou com a doença, qual a atitude que eu vou tomar frente à vida? Porque tem época na vida, né, Elaine, que a gente só sobrevive, né? Não dá muito tempo de sonhar muito. Às vezes todos os nossos planos têm que dar uma pausa. Às vezes a vida... E nós estamos nesse período, inclusive, nesse contexto, né? Que eu acho que todo mundo estava cheio de planos, sonhos,
todo mundo teve que parar um pouquinho, esperar um pouco a poeira baixar, né, dessa pandemia, se ressignificar, porque eu acho que abalou a rotina de todo mundo. Não sei se tem alguém que saiu isento de não ter pelo menos algumas alterações em torno da pandemia. Então, todos nós fomos convidados hoje a dar um verdadeiro sentido, né? Para essa situação, a ressignificar. Muita gente também se reinventando, criando novas coisas, né? Que muitas pessoas, às vezes, quase falindo, e aí foi a hora de se reinventar de novo, vamos por outro caminho. A internet, quantas lives, quantas coisas boas também surgindo, né? Desse momento de crise. Então, ele fala assim, o Viktor Frankl, desespero é igual a sofrimento sem sentido. Quando nós não damos um sentido para o nosso sofrimento, nós caímos em um grande desespero, né? Porque realmente, se a gente sofre só por sofrer, fica sem sentido algum, né? Até existir, porque fica muito pesado. Mas quando nós damos sentido ao nosso sofrimento, aí a gente consegue, né, sobreviver. Então, tem muitas pessoas agora que estão nos assistindo que às vezes estão passando por situações tão difíceis, né, Elaine, que às vezes nem tem tempo muito de ficar planejando muita coisa, mas às vezes esse é o seu momento de justamente se transformar. E isso também é dar sentido, né? Às vezes a gente paga cursos caríssimos, né, Elaine, para estudar, para ser melhor, para amadurecer, para querer crescer como pessoa, e não valoriza, às vezes, a praxis, né, a própria prática da vida, a experiência ali, por exemplo, no contexto familiar, as dificuldades, ou as relações, ou tantas coisas que a vida nos traz, né, para a gente amadurecer, mas às vezes a gente enxerga só como perca, surgem imprevistos que perdi o controle da situação. E às vezes é um convite da vida, justamente nos pedindo respostas, né? Mudando a nossa rota, a rota que a gente idealizou, para a gente poder responder e ver o que fazer com todas essas questões que nos são trazidas. Ah, Cris, é legal que tem muita gente acompanhando aqui na live, né? Muito interessante. Uma aluna minha do curso, né, Cris? Também que fez um curso comigo. É isso, Helena. Eu não sei se me fiz compreender, mas tem vários caminhos, né? Tá muito Vários claro. caminhos. E assim, como você fala assim do sofrimento, dá um sentido para o sofrimento. Você teria assim algum exemplo, algum caso que você possa contar de uma pessoa que deu um sentido para esse sofrimento e conseguiu superar suas perdas, suas dificuldades? Por exemplo, eu vejo muito, assim, muitas mães, né? Um exemplo, eu vou falar de mães porque eu não sei se tem muitas mães aqui assistindo, mas atualmente, né, Helena, é um desafio para as mães modernas. Não sei se você tem filhos, não sei se você tem filhos. Tem uma filha, né? É desafiador, né? Para nós, assim, conciliar trabalho com tudo. E aí, às vezes eu vejo na sociedade um peso muito negativo sobre ter filhos, né? Porque é como, vai atrapalhar sua carreira, vai atrapalhar seu corpo, né? Tantas questões. E às vezes eu atendo muitas mães em sofrimento porque bebem dessa linha, só que aí quando vem, né? Aí a pessoa fica frustrada, às vezes, porque não consegue realizar planos que ela outrora idealizou, claro, da forma como uma pessoa solteira, e às vezes, ou que não tem filhos, né? Muda mesmo o tempo, tudo. Mas se nós dermos sentido, né, Elane, eu vejo assim, eu também sou mãe. Então, eu vejo que, o nome da minha filha é Sofia, né? Até falo, quando a Sofia nasceu uma mãe empreendedora, nasceu uma mãe, assim, uma mulher com garra, assim, porque a gente amadurece muito. Eu acho que não tem outra coisa para amadurecer, né? Amadurece demais, porque olha que sentido, né? Uma vida que depende de você. Você tem que amadurecer, você tem que ter muito mais responsabilidades. Tudo que você vai fazer, você pensa muito mais do que quando você não tem uma criança que depende de você. Só que existem dois caminhos. A gente pode dar sentido ou a gente pode ficar, nossa, né? Não consigo fazer o que eu queria fazer como antes, não meus planos mudaram. Existe uma certa, entre aspas, pausa, né? Em alguns planos. Foi a bateria aqui.
Mas a nossa mentalidade, né, Helena, assim, a prática, que é muito valorizada até na filosofia, assim, essa experiência prática, eu falo que eu sou psicóloga clínica, né? E especialista em logoterapia, mas eu falo que a vivência com a minha filha me ensina, assim, coisas que os livros nunca vão ensinar, né? Porque não tem jeito, assim, cada um, inclusive, na sua prática, né? O pessoal tá falando. Pena que eu não tô conseguindo ler tanto, mas depois a gente vai ler os comentários aqui. E pessoal, se você tiver alguma pergunta, coloca na caixinha de perguntas aqui embaixo, que tem um pontinho de interrogação, tá? Que a gente vai ler aqui quando terminarmos o debate. Ah, que legal, tem um pontinho de interrogação. Isso, então, assim, um exemplo, você me pediu um exemplo, eu tenho um amor, assim, por mães, né, um carinho, quero depois até trabalhar muito com as mães, porque realmente eu vejo que é desafiador conciliar, né, na sociedade, tantas cobranças, tantas coisas, e aí eu vejo que é uma ótima oportunidade de a gente dar sentidos. Então, a Sofia, nossa, quando eu tava com outros planos, mas quando né, eu tive a Sofia, aí que eu empreendi mais. Eu falo, gente, realmente, aí que as coisas foram pra frente, minha vida profissional, muito pelo contrário, ela foi muito mais pra frente, justamente por essa garra, né? Porque você tem que fazer acontecer, porque existe uma criança que depende de você, né? Então, assim, por mais que você tem as madrugadas, amamentando, você não dorme. Muitas coisas aí você não vai ler, estudar com você num outro ritmo, mas aquela vivência transforma. Aquela vivência é algo que faz você quebrar o seu egoísmo, né? Se doar. E esse processo, né, além de metamorfose, é dolorido. Eu sempre falo, né? A lagarta, para virar uma linda borboleta, para ela voar, ela precisa passar pelo casulo, que é escuro, né? Que às vezes é solitário, que não é tão agradável, porque a maternidade também não é esse conto de fadas, né? Ela é desafiadora, porque ela é um processo de amadurecimento. Eu creio que todo processo de amadurecimento, ninguém vem com o manual pronto, né, de ser mãe, então é um processo. E aí a gente precisa justamente colocar todas essas questões, dar sentido a cada dia e estar aberto, né, Lane, aos imprevistos que a maternidade traz, que a vida traz. Então, a maternidade para mim é um grande exemplo, porque, por exemplo, você está aqui na sua rotina, de repente o filho adoece, você tem que ir para o hospital, você fica dias ali, igual eu tive uma tia que eu falo até para ela, vamos fazer um blog seu com a sua história, né, que é linda. Ela teve que largar tudo, assim, o trabalho porque a filha dela nasceu ela teve câncer, muito novinha, depois teve leucemia, teve que fazer transplante de rins, né? Então, assim, foi uma série de questões de saúde que ela teve que se reinventar, assim, na vida dela. A vida dela estava indo por uma rota, de repente foi por outra rota, né? E a vida é expectativas diferentes, né? Do que ela isso. E é muito bom, Helene, por isso que eu acho interessante que o Victor Franco traz, que o sentido da vida não está só na nossa cabeça. É igual ele fala, é a vida que nos questiona e a gente tem que responder todos os dias. Então não adianta a gente criar assim. E é legal, claro, a gente planejar, a gente sonhar, né? Porque a gente vai dando passo, a gente precisa assim ter planos, sonhos, metas, desde que estejamos abertos aos imprevistos, às mudanças de rotas, né? As coisas que a vida nos traz que a gente não tem controle. De repente a gente está aqui na nossa rotina, nosso telefone toca uma notícia inesperada de alguém que partiu, né? É uma perca, um luto. E aí, como lidar com o luto, como lidar com as percas, como lidar com as dores. Nós estamos, né, Lene, numa sociedade tão positivista, a gente está agora nessa cultura, né? De pensa positivo, tudo muito bom, tudo muito lindo, né? Só coisas boas, good vibes, né? Você vai conseguir só que a vida não é só isso. A palavra sucesso sendo muito utilizada com você tem que alcançar sucesso na sua vida, né? E como você fala, de repente acontece algo inesperado, onde você não tinha a menor pensamento que aquilo podia acontecer, e você de repente está de frente com a realidade não programada. Né? Exatamente. E eu gosto muito de uma frase que eu até anotei aqui, Natália, que Victor Frankl ele fala:
que não há nada pior do que perceber que o nosso sofrimento não serve de nada, que a dor não é mais do que o eco da desesperança. Explica um pouquinho para a gente o que é que ele quis dizer, né, que Dessa esse frase, né? sofrimento, né, que ele está dizendo que não serve de nada. O que é que ele fala sobre isso, desse Ah, sofrimento? é legal que você perguntou, porque você falou de um exemplo e eu estava esquecendo do maior exemplo, inclusive, da logoterapia, que é a própria vida do Viktor Frankl, né? Ele mesmo, na vida dele, ele teve que dar justamente essa esperança para o próprio sofrimento e fazer valer a pena o sofrimento dele. Ele quis dizer assim, nada pior do que ver que o nosso sofrimento não vale de nada. É como se a gente tivesse sofrido por sofrer, em vão, né? E aí é aquela coisa de atitude que tomamos diante do sofrimento, de dar sentido ao sofrimento, de ter esperança na dor, né? Então, o Viktor Frankl, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido, que eu falei para vocês no início, né? E esse livro, ele conta justamente a vida dele, né? Ele mesmo descreve o que ele passou no campo de concentração. Então, o Viktor Frankl, ele era judeu, né? E aí ele foi preso, foi prisioneiro de 4 campos de concentração. E o maior tempo que ele passou foi em Auschwitz, né? E aí ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe. Ele fala que ele é médico, então ele teve que cuidar do pai, ele viu o pai morrendo naquele campo. A esposa teve que abortar o filho no campo, né? Ele perdeu a esposa que ele tanto amava. Ele perdeu a profissão, ele fala que perdeu, né? Só não perdeu a dignidade, que a nossa dignidade ninguém tira. Mas ele foi marcado com o número do campo de concentração. Ele passava frio, ele passava fome, ele era humilhado, né? Como todos. E ele via os amigos indo para a câmara de gás, né? E muitos se jogavam na cerca elétrica. E aí ele fala que ele, por muitas vezes, também pensou em se jogar na cerca elétrica, em tirar a vida, porque ele não aguentava mais. Ele já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido todas as pessoas que ele amava, já tinha perdido, né, a profissão, tudo. Ele tava ali só, inclusive ele fala que o couro e o osso ali, né, muito magro, passando fome, tomava era sopa de, não sei do que ele fala lá, uma sopa, um caldo ralo, morrendo de fome. E aí ele falava, e ele teve que encontrar dentro dele um verdadeiro sentido para ele não tirar a vida dele, mesmo diante de todas as perdas. E aí ele fala que o sentido dele que ele achou foi que ele precisava, né, terminar o livro que ele estava escrevendo, que é um livro teórico da fundamentação da logoterapia, que é o Psicoterapia e Sentido da Vida, e falar para as pessoas que, apesar de tudo, a vida tem sentido, né? Então isso é muito bonito, porque ele falou assim que uma das coisas que motivou a não desistir da vida é que ele se via, não, eu não posso morrer sem falar para as pessoas que a vida não é só prazer, não é só poder, a vida precisa de um sentido. E que apesar de tudo, a vida tem sentido. É até uma outra frase dele muito bonita, né, que eu até uso bastante, que eu gosto, que é: encontrei o sentido da minha vida, ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas. Então o sentido da vida dele foi justamente esse, ajudar as pessoas a encontrarem um sentido, né? E ele falava, não posso morrer sem terminar de escrever meu livro. Aí os soldados ficavam no pé dele, ele escondia o livro, né? No campo de concentração, ele relata no Em Busca de Sentido que ele, com febre, escrevendo o livro lá, e ele já tinha perdido a primeira cópia, e ele tentando guardar para não perder a segunda, na esperança de um dia sair, né? E dar palestras e poder divulgar a teoria. E que bom que ele não desistiu, que bom que ele não perdeu a esperança diante dessa grande tempestade, porque eu mesmo me questionava, nossa, como é que esse homem não ficou não caiu numa depressão profunda, ou não ficou tão, né, doente mesmo emocionalmente diante de tudo isso que ele passou, porque realmente tem que ter uma fortaleza interior muito grande, né, inclusive foi essas coisas, sabe, Elaine, que eu fui conhecendo a história dele, conhecendo a teoria, que eu fui me encantando pela logoterapia, porque eu ficava assim, gente, como é que pode, né, esse homem não desistir da vida? Porque ele poderia se jogar na cerca elétrica e tirar a vida. Que poder, que resiliência interna ele teve de superar. E hoje nós estamos passando por muitas questões que estamos tendo que ter essa fortaleza, né, de aguentar tantas percas, tanta gente perdendo, né, pessoas amadas, perdendo emprego, perdendo tudo. Então, como
A gente precisa mais agora, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, mês de campanha de prevenção ao suicídio. Então, agora mais ainda precisamos de verdadeiros sentidos que não nos deixem desistir. E é de acreditar, né, nessa esperança que ele falou, de não deixar o sofrimento virar só o sofrimento por sofrimento e ficar nessa desesperança, mas de acreditar que apesar de tudo a vida tem sentido, né? Que vale a pena, sim, a vida. Então, a outra frase é apesar de tudo, sim, a vida, sempre, né? Sempre a vida vai valer a pena. Eu sei que tem momentos que é difícil, que muitas pessoas têm vontade, né, de acabar com aquela dor, porque quem quer se matar não quer acabar com a vida necessariamente, mas sim com a grande angústia, né, que a pessoa traz. Então, ele traz todas essas questões e o maior exemplo, eu acho, né, Elaine, é a própria vida dele. Isso que eu acho legal. Ele fala que ele criou a logoterapia não só no divã, né, ou em outras questões, mas dentro do campo de concentração, né? O que é mais rico na obra dele, nos ensinamentos, é porque ele passou por todas as coisas que a gente possa imaginar de sofrimento, de perdas, Isso. de traumas, de estresse. E tudo isso é o que nós estamos passíveis de passar todos Exatamente. os dias. E aí deixa muito rico, porque ele fala com conhecimento de causa. Ele não só Exatamente. teoriza, mas ele fala das experiências que ele passou. E quando você citou aí a questão da vida dele no campo de batalha, eu vejo muitas pessoas que conseguem fazer isso. Por exemplo, a gente tem aqui em Fortaleza o Instituto Biodote, que ele foi criado pelos pais da Bia, que se suicidou na adolescência. Então, a maneira que eles tiveram de continuar sobrevivendo foi criando um instituto para ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação. Então, muitas vezes, as pessoas elas sobrevivem quando elas conseguem colocar o seu trabalho em função do outro, que é o que ele coloca. Porque ele manteve-se vivo porque ele pensou nas pessoas que poderiam ler essa obra, nas pessoas que poderiam se beneficiar, entender essa história e aprender um pouco mais. E a gente tem agora nesse momento, né, de Setembro Amarelo, pessoas com alto índice, a gente está aqui com alto índice de ansiedade e depressão, e para essas pessoas que muitas vezes dizem, poxa, eu não tenho sentido, eu não sei onde encontrar o que vai me fazer permanecer vivo. E aí vem justamente esse ensinamento da questão do sofrimento, porque quando a pessoa está em sofrimento, ela pensa, eu não sei como dar o próximo passo. E quando a gente consegue olhar para o outro, quando nós conseguimos trabalhar, né, o que a pessoa está trazendo ali para você, o que ela pode oferecer para você, nós conseguimos muito ter esse sentido. Nós aqui do Instituto Revoar, Natália, a gente tem um grupo de luto, para pessoas enlutadas. Porque o Instituto Revoar ele foi criado a partir da Rede Memorial Fortaleza, que é uma rede que vela pessoas, né? Cemitérios, funerária. Então, essa realidade é uma realidade que o Revoar ele vive todos os dias, de poder acolher essas pessoas que estão passando pelo luto. Inclusive, até compartilhar aqui com você que minutos antes de começar a live, eu recebi a notícia de um irmão de um grande amigo meu que faleceu nesse momento. E novo, jovem, né? Que é mais impactante. Jovem, com criança pequena, uma pessoa cheia de vida. Então, assim, é muito desafiador. A gente sente muito pelo outro, né? E aí eu senti aqui na pele, antes da gente poder começar o diálogo, compartilhar essa dor de um amigo, né? Juntamente com ele. E quando a gente fala de vida, a gente fala de sofrer. Nós não podemos negar que a vida também tem seu sofrimento. Não é só que a morte faz parte, né, da existência, de como lidar, né, Helena? E o Viktor Frankl, ele até traz muito o sentido da morte também, né? Porque ele fala que até a morte que dá sentido, porque assim, a morte nos relembra que nós somos vulneráveis, que a gente precisa valorizar
todos os dias as pessoas que nós amamos, porque a gente não sabe o dia do amanhã. E não deixar para pensar nessas coisas só, né, em momentos específicos, mas na verdade todos os dias buscar coisas justamente muito importantes, que é esse sair de si de encontro ao outro. Muito bonito, né? O exemplo que você deu desse instituto, depois até você me manda para eu poder divulgar também, para, né, o exemplo, que bonito, porque eles conseguiram dar exemplo, vocês também, né, poder ajudar outras pessoas com luto, que é tão importante, porque uma pessoa no momento do luto ela precisa de muito amparo, né, para poder superar, para poder vencer esse momento difícil e continuar existindo sem aqueles, às vezes, que nós tanto amamos, né, Elaine? Então, é um grande desafio, a gente precisa refletir muito mesmo sobre essas questões para a gente ter essa certa aceitação mesmo, né? Claro, isso envolve saudade, envolve dor, porque a gente precisa viver a dor do luto, chorar bastante, né? Porque hoje em dia a gente pode nem mais viver o luto, né? Tudo é muito rápido. Acho que é 2 dias e não é assim, né? São anos. Eu acho que sempre que a gente se lembrar da pessoa que a gente ama, a gente vai às vezes se emocionar, vai sentir uma certa dor. E isso é absolutamente normal, né, Elaine? Assim, então é aquela coisa, como lidar também com a dor. E a gente precisa de ajuda até para lidar com a dor. Mas hoje em dia, como nós estamos tão assim, todo mundo muito forte, muito saudável, nesses momentos a gente nem sente assim tão acolhidos para partilhar. Às vezes que a gente está cansado, que a gente está desanimado, que a gente está triste, que está difícil. Porque muita gente traz para mim, nossa, às vezes eu me sinto mais julgado por alguém, pela minha família, se eu vou falar que eu tô triste, que eu tô. Né, as pessoas já. Ah, não, para de. Você tem tudo para ser feliz, né? Todo mundo faz, para de drama, para de frescura. E a gente vai julgando, vai reduzindo a dor do outro, né, Helena? Então, que lindo, né, o Instituto Revelar de acolhimento, né? Pelo que eu entendi, assim, a dor, né? Esse amparo nesse momento tão importante, tão desafiador. E meus sentimentos também pela perca, né? Do irmão do seu amigo, né? Que é próximo de vocês. Então, pedir para Deus abençoar mesmo, né? Esse momento tão difícil. E aí a gente chega no momento da vida em que entender que isso faz parte, que nós precisamos aprender a acolher, né? Aprender a extrair daquela dor o que realmente vai fazer sentido para você, os aprendizados, o que vem logo depois, como eu posso remanejar essa dor, né, conseguir ali elaborar ela para encontrar realmente um sentido. Por que continuar vivendo? Por que eu vou continuar vivendo? Qual o sentido para a minha vida daqui a um mês? O que é que eu vou fazer pós-pandemia? E se eu perder o meu emprego? E se a minha família me deixar? E se os meus filhos virarem as costas para mim? E aí? Como eu vou? Por isso que nós temos essa dignidade intocável, né, Elaine? De esse apesar de tudo, a vida tem sentido, porque nós temos algo que ninguém pode nos tirar, que às vezes é a nossa. Aliás, pode tirar assim no sentido de morte de orgulho, mas eu falo assim, enquanto nós estamos vivos, nós temos a nossa dignidade, né? E a nossa missão nessa terra de. E você vê, os pais perderam a filha que tirou a vida, né? E aí, se eles parassem só nisso e falar, não, agora a nossa vida não tem mais sentido, mas eles não. Outras pessoas também passam por isso. Eles entenderam a missão deles em sair do egoísmo, de ficar só ali naquele momento e de olhar todo o contexto de que a missão deles estava muito além, deram grande sentido a essa grande dor, né? Então, é justamente a gente olhar e ver e não botar o sentido da nossa vida em coisas que se esvaem, né? Coisas que passam. Então, outro desafio, por exemplo, para as mães também, para os pais, né? A gente não pode, às vezes, focar todo o nosso sentido nos nossos filhos como se eles fossem a extensão dos nossos sonhos, né? Como se a gente precisasse deles para ser feliz, porque o que a gente tem hoje são relações extremamente aprisionadas, né? Filhos que às vezes querem partir, casar, sair de casa e ficam com aquela culpa. Meu Deus, mas minha mãe vai ficar sozinha, minha mãe não tem com quem conversar, minha mãe precisa de mim, não posso sair, deixar minha mãe, não posso sair, deixar meu pai. Só que aí a gente acha que está ajudando nessa relação muito super protetora, muito simbiótica, né? Na verdade, a gente está aprisionando também. Por isso que a gente precisa sempre se questionar. Eu sou mãe, mas antes de ser mãe,
eu sou fulano, né? Sou fulano que sou mãe, sou fulano que trabalho, sou fulano que, por exemplo, sou Natália mãe, Natália esposa, Natália que trabalha, Natália que tem outras E eu questões. também sou só a Natália, né? E sou só a Natália, né? Tem hora que Natália é cansada, Natália é ser humana. Então, assim, nós temos uma identidade, algo que não se divide, que faz várias coisas. A gente não pode, assim, só focar em uma dessas coisas. Ah, o sentido da minha vida é só o trabalho. E aí a gente, às vezes, esquece das relações, da família, né? Não tem tempo para família, não tem tempo para amigos, não tem tempo para práticas espirituais, né? Quem tem uma prática espiritual não tem tempo para mais nada. É só a carreira, é só o sucesso, é só ganhar bem, é só crescer. E onde a gente quer chegar, né? Primeiro a gente quer chegar onde? Qual é o nosso maior sentido, né? E aí a gente precisa sempre... ou então a mesma coisa, só família e... né? E claro, igual tem muitas mães que eu atendo que às vezes hoje elas optaram, vou ficar só em casa para cuidar dos filhos nesse momento, né? Mas mesmo assim eu sempre trabalho com elas. Enquanto as crianças dormem, enquanto você tá ali, quem que tá ali, né? Qual é o seu momento? Qual é aquela pessoa que tá ali parada? Porque senão a gente às vezes fica sempre dependendo, né? Da atenção dos filhos de outras pessoas para se constituir. A gente precisa sempre se questionar quem eu sou, onde eu quero chegar, onde eu estou, né? Para se reencontrar aí nesses diversos sentidos, né, Lana? Essa live tá tão maravilhosa. Tem até uma pessoa, acho que foi a Maria Lima, que ela disse que ela nunca viu uma pessoa falar tão bem da logoterapia como você. Ai, que Eu acho que legal! está realmente levando muitas pessoas a reflexões. E eu vou só olhar aqui alguma perguntinha, Natália, que a gente Tá com bom. tempo aqui. É mesmo, que é só uma hora. Prazer, viu, Elaine? Foi muito bom estar com você. Gostei muito de você. E eu de E você. Legal que a gente conhece na internet, né? Foi muito bom. Ó, a Cris Lai, ela pergunta: você poderia falar mais sobre a importância da tomada de decisões para a logoterapia? Ótimo, eu vou tentar responder isso em 1 minuto, né? Doutores, indica o livro pro meu filho, ele tem. Eu só tô vendo ali no ensino médio, não quer continuar. Tenta ler o Em Busca de Sentido, para indicar um livro pro filho que perdeu, que se isolou. E a outra é a questão da tomada de decisões, né? Justamente, nossa, isso é muito importante, porque o Viktor Frankl traz a capacidade intuitiva justamente como uma coisa muito fundamental para achar o sentido. Igual como ele falou, no jogo de xadrez. Por exemplo, o adversário vem com a jogada, né, que muda os planos, a gente vem com outra. Aí, de repente, ele vem com outra, a gente vem com outra, né? Então, o que faz um jogador de xadrez ser um grande campeão? A capacidade intuitiva que ele tem de sempre dar a resposta certa na hora certa. Então, essa tomada de decisões, ela é extremamente importante na logoterapia. Por quê? A vida traz uma coisa, por exemplo, oportunidade de emprego. Vou agarrar ou não vou agarrar? Preciso responder. Vou ficar acomodado ou vou vencer meus bloqueios? Um relacionamento. Vou ou não vou? Né? A vida exige muitas tomadas de decisões. E a zona de conforto nos atrapalha demais quando a gente quer ficar só ali por medo de ir, por medo de perder, por bloqueios. Então, gente, quem tem medo de perder, perde sempre. Né? Não tenha medo de perder. Arrisca. Nem de errar. Porque a gente está numa geração assim, do medo paralisante. Aquela pessoa não reage, ela não faz nada porque ela tem medo. Faça alguma coisa, nem que seja para errar, para você refazer, para você crescer, né? Crescer, né? Mas a gente precisa sim estar sempre em movimento. Exatamente. Então é isso, a tomada de decisão, logoterapia, tudo a ver. Deixa eu ver. Teve uma pessoa que perguntou sobre um livro, indicasse um livro. Indica o livro pro meu filho, pois ele tem 15 anos. É esse que eu falei do Em Busca de Sentido. Que fala justamente, né? É isso mesmo. Inclusive, esse livro, foi já a pergunta repetida, né? Inclusive, esse livro, ele é muito bem vendido, né? Você pode encontrar... É um best-seller, isso mesmo. Você pode encontrar aí no site da Amazon, da Saraiva, né? Que você vai ter muita Até em PDF no Google você acha. Até em PDF no Google às vezes acha, dá pra ler. É verdade. Não assim, né? Mas, né? Pessoas que às vezes acham ele em todo lugar.
E eu quero agradecer Alice. demais, viu, a todo o aprendizado aqui que você trouxe, a sua Ah, entrega de vida. Acredito que você deve aí influenciar muitas pessoas com esse seu, todo esse seu conhecimento e também de vivência, porque a gente sente, muitas pessoas aqui elogiarem, porque a gente sente a sinceridade naquilo que você fala e naquilo que você realmente vive. E isso é o que, até para as pessoas entenderem que essa congruência, ela faz parte de um sentido de vida. Se você, você deve se perguntar nesse momento, será que aquilo que eu penso, aquilo que eu decidi viver, está de acordo com as minhas atitudes, os meus pensamentos, aquilo que eu falo? Porque a incongruência, o pensar e o fazer estar diferente, desalinha a nossa vida também, né? Então, é congruência. Quando a gente sente congruência, quando a gente sente que há isso, há uma verdade e as coisas caminham com muito mais facilidade, né? Para a gente ir encerrando, obrigada, Elaine. o que é que você diria para as pessoas hoje que estão em sofrimento, que estão sem saber o que realmente fazer? Por onde elas podem começar? Dá-se um fechamento final aí para a sua fala, por favor. Ah, sim. Então, gente, não, nunca desistam, né? Apesar de tudo, sim, a vida sempre. E às vezes é isso. Se você está num grande sofrimento, às vezes é essa grande oportunidade da vida de você ser transformado. Então, transforme-se de uma maneira única, né? Dê sentido à sua dor. Às vezes não é nada do jeito que você planejou, mas tenta captar o que você pode fazer com aquilo que a vida te traz, com essa realidade, o que, né, você pode fazer diferença no mundo e nunca esquecer, né? Sempre sair de si de encontro ao outro, que isso que nos realiza, né? Acho que quando a gente consegue ajudar alguém, fazer diferença na vida de alguém, não tem preço, né, Elaine? Eu acho que essas pequenas coisas, elas não têm valor, não têm preço mesmo. Então é isso, gente. Não desistam, apesar de tudo, sim, a vida sempre. Eu queria um convite para as pessoas que quem quiser participar do grupo de pessoas que estão passando pelo luto, você pode ir lá no link da bio e adicionar, você entra lá no GAE, que é o Grupo de Amparo Emocional Revoar, e você vai direto para o WhatsApp que a gente passa mais informações. E se as pessoas quiserem te conhecer melhor, saber mais sobre o seu trabalho, né? Entra na sua rede social, conhece lá a Natália, acompanha ela. Ela não está aqui em Fortaleza, mas ela é de Brasília, que entrou depois e não ouviu, né? E eu sou muito feliz por encontrar pessoas assim como você no meio do caminho. Parabéns pelo seu trabalho, Natália. Nós agradecemos em nome do Obrigada, Elaine. e da rede. Quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente, né? É verdade. O dia que eu for em Fortaleza, eu vou combinar. Tem uma amiga que mora aí, que ela também é psicóloga, a Juliana Serra, e ela tá para ganhar bebê. Quem sabe um dia eu vá aí, a gente Isso mesmo. a gente se encontra pessoalmente. E aí o Victor Frank fala muito da arte do encontro, né? Que a vida, às vezes, uma das belezas da vida é essa arte do encontro. Então, gente, muito bom ver vocês, às vezes, né, poder levar esse conhecimento aí pequeno, mas de coração, né? Foi rápido. Mas contem comigo, o que precisar, tiver dúvida, manda no direct, Psico Natália Lima. Estou disponível, tá? Para poder ajudar de alguma forma. Prazer, viu, Elaine? Muito bom. Um beijo e até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite.